viu? Ela é de Minas, viu? Exatamente. Pode dar estrelinha aí, uma medalhinha para quem Já está soprou, porque colocado soprou aqui. certo. Porque do alto da nossa arrogância, né, a gente esquece que o ser humano também é mais uma das espécies animais, né? E alguém bem pontuou aqui da zoonose. 70% das doenças que acometem os seres humanos, né, desde a década de 40, está documentado pela ONU, tem origem nessa exploração desenfreada, predatória, que a gente faz contra o meio ambiente, contra as outras séries de vidas, né? Então está muito bem ligado. E eu quero recordar que tem um ano e pouquinho, de uma declaração, de uma resolução fundamental da ONU, e eu quero deixar registrado, e a gente precisa sempre recordar e pontuar, a resolução Nexus de Desenvolvimento Sustentável, na qual a ONU ela reconheceu, olha só, isso a ONU, está reconhecido, está declarado, resolução Nexus, que o bem-estar animal ele pode sim contribuir para o enfrentamento dos desafios ambientais e promover essa abordagem on health, né, da saúde única, e também bem como a gente alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Por tudo isso que já foi posto e debatido aqui brilhantemente, né, por todos que me antecedeu nessas falas. Então, preciso a gente focar nessa busca, né, do equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a sustentabilidade. Esse respeito aos direitos animais, ele também precisa ser considerado nessa soma, né? E o bem-estar animal, ele é sim um componente essencial da sustentabilidade, pois essas práticas, né, de produção que violam os direitos animais, eles têm impactos negativos, sim, para a vida animal, mas também no meio ambiente, na poluição, na degradação dos ecossistemas, nos esgotamentos dos recursos naturais, né, e nos riscos de novas pandemias, como foi tão bem colocado aqui. Né? Com relação à biodiversidade, à preservação da biodiversidade, a gente precisa sempre lembrar, hoje, se você for colocar todo mundo numa balança, né, soma o peso, eu não vou falar qual é o meu peso não, viu, deputado? Eu não vou passar essa vergonha de público aqui, mas vamos somar, né, o peso de uva, vamos somar o peso aí dos 8 bilhões de seres humanos, de todos os animais, boi, vaca, galinha, todos os bichos, né? Vamos colocar na balança. A gente vai chegar a cifra que 90% dessa massa de animais, né, incluindo os humanos, ou são seres humanos, ou são os animais que os seres humanos escolheram para poder lhe servir de alguma forma, seja como alimento, seja como os animais de estimação, nossos cães e gatos, e só sobra 10% para todo o resto. Então, a gente não está promovendo o equilíbrio na diversidade. Né? E não é à toa que a natureza está reagindo, né? Seja com novas pandemias, né? Com a degradação, o esgotamento dos solos. Bom, então, já caminhando, né? Eu sei que o tempo é curto e eu falo demais, se vocês não forem me controlando, Falta um vocês vão me minuto, Vanessa. sinalizando. Falta um minuto? Então, eu Exato. vou passar aqui para pontuar os debates possíveis, em termos de políticas públicas, em termos de prioridades do governo, o que a gente pode debater? Eu penso que a gente pode promover e colocar nos nossos debates, nos nossos projetos, né, nas nossas discussões, a promoção do bem-estar animal como um requisito essencial do consumo sustentável, né? A gente pode colocar a questão do incentivo à diversificação de fontes de proteína vegetal, né? Aqui a gente está falando, e aí o Rafael do IDEC, né, ele fez uma fala muito interessante sobre o direito do consumidor e o direito à informação, e eu fecho com os ensinamentos do professor Joaquim Herrera Flores e também do professor José Geraldo de Souza Júnior, né, que é ex-reitor da UNB, que fez uma brilhante fala aí na CPMI do MST, sobre quando ele fala da integralidade dos direitos humanos. Ou os direitos eles se realizam todos, ou eles não se realizam. Não tem como você só dar direito econômico se não der direito à informação.
Ou os direitos eles se integralizam, eles se realizam como um todo, ou eles ficam capengas. Então, por exemplo, não adianta só aumentar a renda das pessoas, isso não é suficiente. A gente precisa aumentar a renda, mas também esse direito precisa caminhar, os direitos econômicos precisa caminhar com direito à informação, para as pessoas terem possibilidade de fazer escolhas melhores. Então, por exemplo, a gente precisa sair dessa invisibilidade, dessa ilusão de que, por exemplo, proteína é sinônimo de carne animal, de que cálcio é sinônimo de leite de vaca. Não, você tem a carne de boi, frango, vaca, galinha, mas você tem uma infinidade de fontes vegetais que também podem alimentar as pessoas, né? As leguminosas, tremoço, lentilha, feijão, soja, grão de bico, amendoim, uma quantidade, uma variedade que a natureza nos fornece de fontes equivalentes de proteína, né? O cálcio, você tem o leite de vaca, mas não é só isso. Então, você tem também a semente de gergelim, ela tem uma quantidade 6 vezes maior do que cálcio, do que encontrado no leite de vaca, né? E além disso, você tem aí magnésio, cálcio, fibras, né? Várias outras coisas. Ou seja, minimamente as pessoas têm o direito à informação para poder fazer as suas escolhas, né? E dentro desse debate, a gente incluir o bem-estar animal como um princípio fundamental no consumo sustentável, né? A gente pode, enquanto políticas públicas, promover a conscientização das pessoas sobre a importância dessas práticas, né? Que respeitem não só as pessoas, mas os produtores, né? Porque isso vai gerar economia, inclusive, para o setor produtivo, né? As práticas que respeitam o bem-estar animal também gera maior rentabilidade no campo, né? E a gente assegurar todo esse princípio em toda a cadeia produtiva, desde a produção ao consumo, desde a criação ao abate, incentivando essas práticas, esses padrões de bem-estar em todos os sistemas de produção humano. E também, né, e já concluindo, é fundamental que a gente pense do ponto de vista de políticas públicas, né, de leis e de incentivos, formas da gente incluir o bem-estar animal no debate público, né? No debate público sobre consumo sustentável, né? Atrelando aí os seus componentes ambientais, climáticos, nutricionais, de saúde única e, claro, pela ótica também da vida desses animais. Então, é isso que eu gostaria de trazer para esse nosso diálogo aqui. Espero ter contribuído. Eu, particularmente, estou muito feliz de participar de uma mesa dessa tão relevante para a vida das pessoas, do meio ambiente e de todos os animais. Muito obrigada, deputado, por essa iniciativa. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela apresentação. Vanessa, já que você levantou aí, hoje foi feito o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, um momento emocionante da quantidade de agricultores e agricultoras do Brasil inteiro. O Plano Safra que aumentou 34% os recursos em relação ao Plano Safra passado. Mas eu quero destacar que